Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Debbie, a mãe da Iesa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Olá, filha, Olá, tudo bem? tudo e com você? Frio. Aqui também tá frio. São Paulo tá frio. Tá frio, Aqui São também tá Paulo. frio. Essa vez tá tudo bem, sim. Tem um babado para você que eu acho que hoje vai ser bem tenso para você conseguir explicar e responder as Ah, é? questões. Então me É, conta. como que a gente sabe que está travando uma criança, que está educando com travas, que está traumatizando? Pelos sinais que a própria criança te dá. Seu irmão virou para mim e falou assim: mãe, eu quero um computador gamer. Aí eu falei: tá bom, eu vou comprar um para você um dia. Aí passou 3 dias, ele voltou. Eu falei isso na penúltima live que eu fiz. Quando a criança pede alguma coisa, que na verdade eu expliquei que você fazia isso tanto comigo quanto com ele, né? Que você não dizia não, você respondia um dia. E É. esse dia nunca chegava. Eu lembrei, por isso a risada. Aí ele me ligou uns 2, 3 dias depois e falou: ô mãe, quando que você vai comprar o meu computador Um dia? gamer? Eu falei: ah, filha, eu vou comprar o seu computador um dia, né? Aí ele: mãe, mas um dia não tem data. Se não tem data, nunca vai acontecer. Eu preciso que você me dê uma data. Olha lá, a criança ficando mais inteligente Aí, do que a aí ferramenta que você está usando. exatamente. Aí eu virei para ele e falei assim: então, filho, eu não sei quando que vai ser um dia. Eu vou colocar o seu presente, esse presente no meu orçamento. Aí, quando ele couber no orçamento, eu consigo te dar uma data. Até lá, eu não consigo te dar um dia, né? Aí passou. Aí ele liga depois, uns dias depois, acho que ele fica pensando nos negócios, né? Aí ele me liga uns dias depois e fala: ô mãe, você me ama? Eu falei assim: é lógico que eu te amo. Você e minha irmã fica falando aí de educar, como é que é? Sem traumatizar. Foi essa palavra que ele usou, educar sem traumatizar, não é? Eu peguei e falei assim: é. Mas você tá se preocupando se eu tô ficando traumatizado? Olha isso. Hum. Aí eu falei Lá assim: veio o nossa. Thiago. Lá veio o Thiago. Aí eu falei assim: claro, meu filho, você é minha vidinha, é a coisa mais importante que eu tenho. Por que você acha que você tá ficando traumatizado? Porque todos os meus amigos, mãe, têm um computador gamer. Só eu que não. E eu não tenho nenhuma data de quando que eu vou ganhar um. Isso vai ser um trauma na minha vida, pro resto da minha vida, mãe. Você precisa fazer alguma coisa a respeito. Aí eu virei para ele e falei: nossa, filho, você tem razão. Ele: você vai resolver meu problema? Eu falei: eu vou trocar os seus amigos. É uma opção. Ele ficou puto comigo. Ele ficou puto. Ele: você não me leva a sério. Você Você sabe não que tá nem isso que ele aí pra falou mim. não tem fundamento nenhum, né? O fato dele não ter um computador gamer não vai deixá-lo traumatizado. Pode deixá-lo frustrado, pode deixá-lo desapontado, pode deixá-lo com esse desejo. Pode ser que ele chegue na vida adulta e lembre disso. Nossa, eu queria na minha infância, não tive. Mas não caracteriza trauma, não. Não caracteriza trauma. Isso não vira um trauma. Isso pode virar um desejo, tudo mais, e nada de errado. Desejar é maravilhoso, desejar é incrível, mas não caracteriza trauma. Então, Ele e tá aí ele ficou, usando isso contra você, sim. mas o fundamento não se aplica. Aí ele ficou extremamente bravo comigo, extremamente bravo. E aí ele falou que eu não ligo pra ele, falou um monte de coisa lá, entendeu? Aí eu falei pra ele que não é assim que as coisas funcionam, que ele não pode medir o quanto eu gosto dele ou o quanto eu amo pela quantidade de presentes que eu consigo fornecer. E não é Sim. assim que é coisa, não é essa a medida, né? Não é esse o termômetro que ele deve usar. Mas que é importante para mim sim fazê-lo feliz. E se isso vai fazê-lo feliz, eu vou comprar o computador para ele, mas eu não consigo dar uma data para ele agora. Eu preciso realmente botar isso no meu orçamento e me organizar, porque não é barato, principalmente o computador que Não, ele não é quer, não barato. é barato. E quase dá para comprar um carro, um computador que ele quer. Mais um Sim. pouquinho você compra um carro simples, sabe? Então não é uma brincadeira isso, é uma aquisição. E outra, é uma criança de 12 anos, entendeu? Então não é do jeito, não é bagunçado do jeito que ele tá achando. E Sim. ele desligou o telefone bem frustrado, mas aí ele já me ligou, falou que eu falei para ele: nossa, achei que você não ia me ligar por um bom tempo. Aí ele falou assim: olha só, você merece mesmo, porque você não quer comprar as coisas que eu te peço, mas eu gosto muito de você, não consigo ficar sem falar com você. Aí eu falei para ele: eu também gosto de você. Aí a gente mudou de assunto lá, ele foi falar de um negócio lá que ele estava comendo, e aí terminou se distraindo, entendeu?
Só para quem está ouvindo a gente e não entende, eu tenho 2 filhos, a Isa, né, e o Thiago. E o Thiago, ele devido à pandemia, ele está tendo aulas remotas e ele está na casa do pai, porque o pai mora em prédio e eu moro em casa, e eu não quero soltá-lo na rua e nem deixá-lo o dia inteiro trancado. Então ele tem ficado com o pai, na verdade ele fica onde ele quer, o tempo que ele quer, né, mas ele tem preferido ficar Sim. lá com o pai dele, devido à liberdade que ele tem e os amigos, né, pra Ele anda de é. bicicleta, vai, né, joga bola. Sim, e aqui O eu não prédio iria oferece deixar. melhores condições para ele do que uma casa que não tem a estrutura de um condomínio. Sim, aí ele por isso ele tem ficado lá, por isso que a gente não esse contato tem sido telefônico, né. E aí mas ok, foi uma brincadeira isso, assim, que eu fiz com ele na hora, né, acredito que tenha contornado ali os desejos dele, o ímpeto dele lá, mas eu fiquei pensando nisso, como é que a gente sabe que tá travando? Porque a frustração que nem você falou: "Ai, vai deixar frustrado, vai deixar isso, vai deixar aquilo". E como é que você sabe que essa frustração, esse desejo de querer ali, agora, naquele momento, ou de não ter o desejo atendido, isso não vai virar uma trava? Você sabe que você não está traumatizando a criança pelos próprios sinais que a criança te dá. E é uma coisa que eu falo com frequência. Algumas mães, alguns pais, quando conhecem a educação sem travas e quando começam com a educação sem travas, eles acham que nunca mais o filho pode chorar, que nunca mais o filho pode ficar descontente. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A criança vai chorar, a criança vai se frustrar e muito. Porque se você tira todas as frustrações da vida dela, se você tira todo o descontentamento, todo o choro, significa que você está mimando, que você está fazendo tudo que a criança quer, do jeito que a criança quer, e isso não é sem trava, isso é permissividade. A preocupação do sem travas é você atender as necessidades que você precisa atender da criança, as emocionais, as físicas e as psicológicas, tá? Mas colocando limites para ela, porque você precisa educar, porque você precisa ensinar essa criança a ser respeitosa, a ser educada, a ser gentil, a entender limites, a entender que as coisas não vão necessariamente cair do céu, enfim, uma série de coisas que a criança precisa aprender. Então, educar sem travas não tem a ver com não frustrar os filhos, não tem a ver com nunca fazer os filhos chorar, não tem nada a ver com isso, faz parte da vida a frustração e faz parte da educação a frustração. O Thiago usou esse argumento contra você, mas ele claramente não entende do que ele está falando e ele tentou te atingir, dando a entender como: olha, você está me deixando descontente, então eu vou ficar traumatizado. E não é assim. Não é assim, não é porque você disse não para o teu filho, não é porque ele está descontente, que ele obrigatoriamente está traumatizado, entende? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. As coisas que traumatizam são as coisas que vão pegar na saúde emocional e psicológica da criança. O computador gamer não vai impactar nem a saúde emocional, nem a saúde psicológica da criança. Não vai impactar. Isso não tem cabimento. Uma coisa não tem ligação com a outra. Então, ele não precisa ter um computador gamer. Você não precisa comprar isso para ele. Você pode. Você pode, porque você pode comprar o que você quiser, para quem você quiser, desde que você tenha dinheiro. Mas dizer que ele precisa, não. O que ele precisa para que ele não fique traumatizado é ter inteligência emocional para lidar com as frustrações dele. A questão aqui não é você atender o que o teu filho quer, é você olhar para a frustração dele e falar, ok, ele não está sabendo lidar com a frustração que ele está sentindo, eu preciso melhorar a inteligência emocional dele para que ele consiga lidar melhor com o fato de que ele se frustra. Porque se frustrar não é uma opção. A vida é frustrante em muitos aspectos. E as coisas não vão ser do jeito que ele quer. Ele vai se frustrar quando ele quiser uma vaga de emprego e não conseguir, ou quando ele conseguir, mas depois perder. Ele vai se frustrar quando a menininha não quiser sair com ele, não quiser namorar com ele. Ele vai se frustrar quando ele marcar um compromisso no parque e chover e ele não puder ir. Ele vai se frustrar quando o pneu do carro dele furar e ele está no meio da rodovia. Ele vai se frustrar. A frustração não é opcional, faz parte da vida. O que ele precisa ter é inteligência emocional para lidar com ela, que é uma coisa diferente da outra. A ausência da inteligência emocional pode virar uma trava na pessoa, no sentido de que uma pessoa que não tem força, que não tem músculo, né? Mas não é músculo físico, que não tem resistência
para lidar com as frustrações da vida, ela pode acabar caindo, por exemplo, em depressão, em ansiedade, porque ela não tem resistência para passar por cima daquele obstáculo. Aí sim, isso vira um trauma. Mas o trauma não é não dei o computador para o meu filho. O trauma é não ofereci para o meu filho inteligência emocional, porque eles não nascem sabendo. É a gente que tem que ensinar a lidar com os sentimentos. É a gente que tem que prover a base da inteligência emocional. Pelo menos a base. Então, o trauma não vem, eu não dei o computador. O trauma vem do eu não ensinei o meu filho a lidar com frustrações. Você entende como são coisas diferentes? Até porque o computador poderia ser trocado por qualquer coisa. Eu não dei o tênis, meu filho se frustrou, eu não ensinei o meu filho a lidar com frustração, ele teve um problema maior. Porque enquanto é criança, a frustração é até controlada, é até controlável, né? O problema é depois que fica adulto. Ele precisa saber lidar com frustração para ele lidar com ela na vida adulta, para ele não ceder à frustração e ele não desistir. Ah, eu também não vou tentar mais porque ninguém gosta de mim. Ah, então eu também não vou tentar mais porque eu não vou conseguir arrumar um emprego. Eu também não vou tentar mais porque isso aqui não vai dar certo. E aí isso vai mexer com a autoestima dele, vai mexer com o senso de capacidade dele. Isso pode virar uma depressão, pode virar uma trava maior porque faltou resistência emocional. E não porque faltou o computador gamer. Cara, esse negócio de lidar com as emoções, ensinar a lidar com as emoções é um ponto cego que eu tenho. Toda vez que eu ouço você falando, eu entendo o que você está querendo dizer, mas eu não faço a mínima ideia o que significa. É a O John parte mais John complicada é a mesmo. parte mais complicada. E isso porque eu convivo contigo, né? Imagina as pessoas que ou não também, né, isso pode ser também uma trava que eu trago da minha Não, infância, é daí a uma parte mais dificuldade. complicada de modo geral. E sabe por que que é a parte mais complicada? Porque ninguém ensinou a gente. É muito difícil ensinar a criança, os nossos filhos, a lidarem com os sentimentos dele, porque nós não fomos ensinados. Então é uma cobrança de que eu tenho que ensinar algo que eu não aprendi, que não me ensinaram quando eu tinha a idade dele. Porque é isso, nós não somos ensinados a ter inteligência emocional. A gente é ensinado a engole o choro, cala a boca, senão eu vou te bater, a vida é assim mesmo. Então, e nada disso ensina inteligência emocional. E aí a gente chega na vida adulta, não sabe nem o que, que isso significa. Como Eu vou assim, te dar inteligência emocional? vou te dar um exemplo e me diz se a atitude foi correta. O John John, o teu primo lá, o meu sobrinho de 1 aninho, ele tudo que ele quer, ele chora. E aí ele ganha, porque ninguém quer ver ele chorando, e aí a casa se mobiliza para atender as necessidades do John. Só que não é assim comigo. Então, as crianças já entenderam que não é assim comigo. Então, quando tá todo mundo lá, que nem ontem estavam os pais em casa, eu também estava em casa, e a mãe dele comprou uma bola grandona, até ela estava comigo, inclusive, quando comprou. Sabe essas bolas grandona, bem grandona, essas bolas gigantes? A bola do Kiko. Isso, tipo a bola do Kiko. Ela foi e comprou 2, uma verde e uma azul. Ela comprou a azul e a verde porque as crianças gostam de um desenho do tal de Largatixa e menino sapo? Menino, não sei, é menino alguma coisa, e tem um menino que é uma lagartixa e tem outro menino que eu não sei o que ele é. Eu sei que ele é um é azul, outro é verde, e os meninos gostam desses personagens. E aí ela foi e comprou o verde pro do meio e o azul pro maior, por conta dos personagens, que é a cor do tema dos personagens. E aí ela entrou no carro com 2 bolas, eu olho, a gente estava andando na rodovia e aí a gente viu o cara vendendo na beira da estrada, e ela: "Nossa, bola, as crianças vão gostar". Eu costei, voltei de ré no acostamento para chegar mais perto do cara e ela correu lá para pegar. E ela me vem com 2 bolas. Aí eu olho e falei assim: "Mas você tem 3 filhos?". Aí ela: "Não, mas um não entende nada". Eu falei: "Cara, isso vai virar um inferno". Aí ela: "Não, Vai. não, vambora, 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 eu não vou levar 3 bolas não, imagina, R$ 10 cada bola, que absurdo". Eu falei: "Mas você comprou para 2, você tem que comprar para 3". E eu Sim. insisti com ela. "Não, vamos embora, o João é muito pequenininho, o João não entende nada". Meu, adivinha o que aconteceu? O John chorou. O John briga com os meninos porque ele quer a bola para ele. E assim, todo mundo quer a azul. Quando a gente foi olhar de perto, a azul ela tem uns detalhes em purpurina que brilha assim, sabe? Conforme ela bate assim no chão, assim, ela pula, ela tem uns brilhinhos, ela tem uns negócios diferentes, uns efeitos diferentes. E a verde não tem, só que ali embaixo do sol não dava para perceber isso, só deu para perceber quando chegou em casa. E aí todo mundo quer azul e briga pela azul. E quando eles estão comigo, como eu dou preferência para quem chegou primeiro no brinquedo, tem a preferência do brinquedo. Aí eles vêm pra Sim, mim: como "Tia tem que ser Bebe", mesmo. sim, tia Bebe, o John quer minha bola, o John quer minha bola". E aí eu falei e o John chegou
atrás dele veio o maior, né, o Henry veio na frente com a bola na mão, chamando: já bebe, João, com a minha bola, com a minha bola". E aí veio o John atrás gritando, meio chorando. Aí eu falei: "Quem pegou a bola primeiro?". Aí o Henry falou: "Fui eu". Aí eu olhei para o John, tem 1 ano, né, parece que não fala quase nada ainda. Aí eu olhei para o John e falei assim: "John, foi ele que pegou a bola primeiro?". Aí ele: "Bó, bó, 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 bó". Eu falei assim: "Então deixa ele brincar com a bola, quando ele cansar, ele divide com você, ele dá pra você a bola". Aí ele começou a bater a bola no chão, a quicar a bola no chão, e o John sentou no chão, se jogou no chão e rolava no chão de um lado para o outro, assim, sabe, e chorava e gritava. E aí eu olhei para aquilo e eu falei assim: "Nossa, John, você tá frustrado". Tá, o ato de Tá, rolar, inclusive, é para se acalmar. eu falei assim: "Você tá frustrado, você tá muito frustrado. Deixa essa frustração sair, pode rolar". Quando eu falei assim, Sim, pode falar. parou todo mundo, as crianças pararam, quem estava quicando a bola parou e ficou olhando. O John que estava no chão parou, sentou e fez biquinho pra mim, na hora que eu falei isso. Não era a Aí reação que eles estavam esperando. aí eu virei pra ele e falei assim: "Tá passando frustração? Vem aqui ganhar um beijo da tia, vem", porque eu estava sentada na cadeira, né, e ele estava um pouquinho distante. Aí eu falei assim: "Vem aqui ganhar um abraço e um beijo da tia, vem". Aí ele não veio, ele ficou fazendo biquinho, ele abaixava a cabeça, olhava pra mim, fazendo um charminho, assim, sabe. Sim, Aí ele eu queria que você correspondesse às dores dele, ele estava sim. tentando ali gerar uma comunicação É, empática. deixa eu concluir. Aí o Gerardo do meio, quando ouviu o barulho, ouviu a gritaria, o choro, veio correndo, parou na porta da cozinha e ficou olhando. Aí quando eu falei assim: "Vem aqui ganhar um beijo, um abraço da tia, vem", aí o Gerardo falou: "Eu quero um beijo, um abraço da tia". Eu falei: "Então vem ganhar um beijo, um abraço da tia". Quando o Gerardo encostou em mim, o John se jogou no chão de novo, e começou a chorar de novo. Porque eu abraço Aí ele. aí eu peguei, beijei o John, eu com o Gerard no colo, assim, né, abraçada com o G, eu falei assim: "Ô John, não precisa ficar frustrado não, tem tia aqui pra todo mundo, beijo e abraço não vai faltar". Aí o Henry na hora soltou a bola e falou: "Eu também quero". Aí eu fiquei com uma criança de um lado, uma criança do outro. E o John começou de novo a se jogar. Aí eu peguei e falei assim pra ele, eu falei assim: "Ô John, não precisa fica bravo não, ó, esse braço aqui é do Henry, esse braço aqui é do Gerard, mas o coração é todinho seu". E ele parou e me deu uma risada, ele não veio até mim, mas ele, assim, pela brincadeira, pela forma que eu tenha falado, não sei, assim, ele pegou, ele deu risada. E passou, dali a pouco um saiu correndo, o outro foi atrás, ali, e passou, né. Só que isso aconteceu várias e várias vezes depois, toda vez que ele se frustrava, toda vez que ele se jogava no chão, toda vez que ele tinha aquela reação, os meninos em volta começaram: "O John tá frustrado". Meu, eles viram uma vez eu fazendo isso. "Ó o John frustrado, tia Bebe, o Treino. John tá frustrado". Aí eu falava para os meninos assim: "Ah, então espere ele se acalmar, ele precisa aprender a lidar com a frustração dele". Aí todo mundo parava e ficava olhando. Assim, em vez deles brigarem pelo brinquedo ou dividir o brinquedo, eles aí quando a criança se acalmava, eles terminavam espontaneamente dividindo: "Ah, você quer brincar? Vem brincar comigo, eu vou jogar pra você, você joga pra mim". Eles mesmos começavam a se organizar entre eles, entendeu. E o dia passou assim. Aí vem a questão, falar para a criança, fazer com que a criança identifique que o que ela está sentindo, ok, é legal, porque a gente também sabe identificar quando a gente está com raiva, a gente está feliz. Mas isso é lidar com o sentimento? Não é Não, lidar, isso cara. é só se identificar, É. faltou a ferramenta. E aí, qual que A ele vai birra, fazer? isso que o John teve, é a famosa birra, né, crise de birra, que ele tá super na idade, é isso aí mesmo. É entre 1 ano e meio, até uns 3 anos, 3 anos e meio, é birra. A criança grita, se joga no chão, normal. A birra, ela tem algumas fases. A primeira fase da birra é você tentar evitar, porque é mais fácil resolver o problema que não acontece. Se você não pode evitar, 3 irmãos, né, não dá, né. né, então, às vezes dá, às vezes não, depende da situação, enfim. Se você não pode evitar a birra, a segunda parte vai ser você esperar ela passar, porque ela vai vir. E no momento em que a birra está acontecendo, você não educa. Você não ensina ninguém a nadar enquanto a pessoa está se afogando. Você não faz isso. Você não ensina uma criança a se controlar enquanto ela está descontrolada. Isso não faz o menor sentido. Você não vira para alguém que está se afogando e fala, então aproveita aí e aprende a nadar. Não funciona, você Uhum. resgata a pessoa que está se afogando. A Faz criança da sentido. birra, a mesma coisa. Você resgata ela da birra, porque a birra é um descontrole emocional, tá? E então, até aqui você está fazendo. Evita quando pode, e quando não pode, você lida com a frustração na hora que ela está acontecendo. Que é ir lá, amparar a criança, realmente conversar, falar para ela: olha, você está frustrado,
Você quer um abraço? Você quer um beijo? Ou como eu posso te ajudar? É uma frase que funciona bacana também. Ele é muito pequenininho, ele não vai saber responder o como ainda, mas só do fato de você falar demonstra para ele que você está interessada, que você está pelo menos tentando ajudá-lo, né? É uma forma de acolhimento, ainda que ele não saiba te explicar exatamente como que você pode ajudar, porque ele não fala, mas ele precisa entender que você está se conectando com a dor dele. Até aqui está funcionando. E até aqui é relativamente fácil de entender. A criança está chorando, você tem que acolher, você tem que ter paciência, não adianta você se estressar por cima dela. Não vai passar mais rápido se você gritar, não vai passar mais rápido se você se irritar, ao contrário, duas pessoas irritadas é o dobro de barulho e é o dobro de problema também. Só que quando a birra passa, a gente não pode fingir que nada aconteceu. Porque é depois que o problema passou que vem a parte da educação, porque como eu falei, você não ensina ninguém a nadar enquanto a pessoa está se afogando. Mas quando a pessoa está bem, você ensina, você põe ela na aula de natação. E aí a gente vem para a aula de como lidar com o sentimento de frustração que causa a birra. Tem que ser depois que a birra passou, quando a criança está calma. E aí você escolhe uma ou mais ferramentas de educação, uma ou mais ferramentas para lidar com esse sentimento e ensina para aquela criança. Por que uma ou mais? Porque você pode tentar alguma ferramenta que não vai funcionar. Nem todas as ferramentas funcionam com todas as crianças. É por isso que existem várias ferramentas, porque existem várias crianças. E não necessariamente vai funcionar exatamente igual para todas elas. O que, que é uma ferramenta para lidar com o sentimento? É qualquer coisa que eu possa fazer com aquilo que eu estou sentindo. Qualquer coisa que eu possa fazer de fato, ativamente, com aquilo que eu estou sentindo e sirva para me acalmar, sem machucar a mim mesmo, os outros ou o ambiente, serve como ferramenta. Então, não são coisas específicas, porque cada pessoa, cada criança, pode desenvolver a sua própria. A regra é alguma coisa que eu faça com o meu sentimento, que não machuque a mim mesmo, e nem os outros, nem o ambiente. Eu posso estar frustrada com o meu irmão e bater no meu irmão. É uma coisa que eu estou fazendo com o meu sentimento. Mas aí tá machucando ele. Então isso não vale. Não, mas isso é uma reação, né? Isso seria uma reação. Isso é uma reação, mas isso é algo que a criança tá fazendo para pôr para fora. Ela tá lidando com o sentimento dela daquela forma. Então, quando ela sente e ela parte pro tapa, é a forma dela de defesa. O que que ela tá fazendo com o que ela sente? Ela tá batendo. Que Entende? nem o E o John bater Romano. acalma. E o bater acalma. Se deixar uma criança bater na outra, ela tende a se acalmar. Porque ela bateu, porque Cansa, ela pôs para fora. Ela cansa. lidou com aquele sentimento. Não estou dizendo que a criança tem que bater, ao contrário, é o que eu falei. O que ela vai fazer com o sentimento dela não pode machucar ela, nem os outros, nem o ambiente. Porque tem criança que arranca o próprio cabelo, que sai puxando o próprio cabelo. Tem criança que bate a cabeça na parede. É um jeito de Tá, processar os ele sentimentos, rolou no mas aí você chão. está se machucando. Ele rolou. Ele Ele se rolou no jogou no chão chão. para se acalmar. É um jeito? É o melhor jeito? Não, mas ele arrumou um jeito dele, ele tem 1 ano. Entre todas as coisas que ele conseguia fazer, que ele entendeu que ele podia fazer, ele rolou no chão. Ele fez alguma coisa com o sentimento dele. E aí é que tá, ele já tá fazendo. Agora, a gente pode ensiná-lo a fazer algo melhor, porque rolar no chão, né? Se ele estiver no meio da rua, no shopping, é aquilo, ele vai rolar no chão da rua, ele vai rolar no chão do shopping. Isso é um problema? Não. Mas também não é a forma mais agradável de lidar com isso. Por que, que não é um problema? Porque não está machucando ele, não está machucando o ambiente, o chão não vai quebrar e não está machucando os outros. Então, podia ser pior, ele podia estar batendo. Mas existem jeitos melhores. E aí você tem que adaptar para o que funciona para a tua criança, né? Para a criança individual. As minhas favoritas, as que eu tento primeiro, quando eu estou lidando com uma criança, o que, que eu tento primeiro? Eu tento respiração, que você usava muito com o Gerard, Uhum. respira para você se acalmar, porque a Ainda uso respiração ainda. então, a respiração é uma ferramenta simples quando você ensina a criança a respirar ativamente, mas ela funciona por 2 motivos. Primeiro, porque ela muda o foco. A criança tem que se concentrar em respirar. Então, automaticamente, ela já tira o foco do motivo que causou aquela frustração. Aquilo já vai se distanciando, já vai diminuindo só pelo foco ter mudado. E segundo, que se a criança respira e respira com fundo, né, respira com intensidade, ela vai oxigenar melhor o corpo, as células, o cérebro, e isso também é calmante. O fato de você respirar, de você oxigenar, também é calmante. E é calmante mesmo, não é papo para boi dormir, não, é calmante mesmo, é comprovado pelas de que é calmante. Então é uma ferramenta simples que eu gosto e eu tentaria.
É uma das minhas favoritas. Eu tentaria com todas as crianças. Se não funcionar, eu troco. Mas eu tentaria primeiro essa. Eu achei o John muito novinho para tentar isso com ele, Não sabia? é. Pode tentar. Assim, talvez ele não consiga. Talvez ele não entenda. Mas É, só do fato de você é, tentar, de você pode ser. explicar e de você puxar a atenção dele e ele aos É, poucos ir praticando, é porque já quando é a alguma criança tá coisa. naquele momento, ela entra em um transe, muito dela mesmo, que você fala e Isso. ela não te ouve. Mas Então não eu é na hora da tentei, birra, é é, depois. é, Na hora da birra, na hora que a criança está gritando, que ela está em transe, como você mesmo disse, você tem que deixar ela passar por aquilo. Só que quando passa, quando a criança fica bem, você chama ela e fala: olha, você ficou muito bravo por causa da bola, não foi? Você chorou por causa da bola. Vamos fazer o seguinte: quando você estiver muito bravo, você respira bem fundo. Você ensina depois, não é durante, porque durante você não ensina a pessoa a nadar Então, mas durante o com o afogamento. Gerard, com o G eu fazia isso, é que o G eu tinha uma conexão diferente, né, com ele, né, então é uma conexão totalmente diferente da que eu tenho com o John. Então, quando eu falava com o G, ele olhava nos meus olhos, ele não importa, até hoje é assim, tanto que ontem mesmo teve um episódio que eu ia até trazer isso, que ele teve uma crise, ele começou a chorar, e ele tá muito chorão, ele tá muito manhoso, muito, 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 muito chorão. Tudo ele tenta levar no choro. Não sei se é porque o irmão leva as coisas no choro pequeno e ele tá tentando fazer igual. E é uma fofoca. E todo ele fala: eu vou contar pro meu pai. Eu falo: isso, Fifi, corre lá e conta. E ele, por bobagem, aí ele chora. E na hora em que ele chora, eu olho para ele e falo: G, respira com a tia, respira fundo, respira com a tia. Ele para na hora, ele tenta me imitar. Ele não consegue ter muito controle da respiração, mas ele tenta me Mas imitar. ele tenta, sim. Ele tenta, ele para, ele presta atenção em mim. O fato dele parar e prestar atenção em mim, eu sempre usei esse ponto, por isso que a respiração com ele eu comecei mais cedo. Com o John, não, porque quando eu tentei falar com o John estava ali em transe, lá rodando no chão, lá gritando, chorando, esperneando lá. Sabe que a criança senta, ela se joga e senta. Na hora de deitar, ela bota o cotovelo e deita com o maior cuidadozinho, assim, para não bater a cabeça. É cômico. E rola, rola e chora e grita. E quando ele estava naquele momento, eu tentei falar com ele, o John, e ele não me ouvia, ele só gritava e chorava. E aí eu comecei a falar em volta para os demais em volta. Eu falei: olha, o John tá frustrado, o John queria bola. Então, E só que aí parou, chamou a atenção dos demais e ele parou também. Ele começou a prestar atenção. tem criança que vai até aceitar a orientação no momento da crise, tem criança que não. E tudo bem. A questão é, depois que a crise passa, você tem que ir lá e oferecer a ferramenta para a criança, porque senão você perde a oportunidade. A criança viveu a birra veio, a birra foi e nada foi feito a respeito. Na próxima birra vai ser igual, porque Tá. continua sem saber o que fazer. Então, mesmo que você não consiga falar com a criança durante a crise, depois que a crise passar, mas é depois que a crise passar, o mais rápido possível, tá? Não vale uma semana depois. 5 horas depois já é ruim também. Assim que a crise passar, ou o mais rápido que você puder, pode ser que você não consiga na mesma hora, mas o mais rápido que você puder, você chama a criança e fala, e lembra da situação. Você ficou muito bravo por causa da bola. Quando você ficar muito bravo, você faz X. O que é X? Qualquer coisa que acalme. Você pode respirar fundo, você pode tomar um copo d'água, você pode. Qualquer coisa que vá funcionar para o teu filho, que sirva na sua realidade e que ele possa usar como ferramenta. Não precisa ser uma coisa muito elaborada. Respirar não é elaborado. Entende? Então, Respirar não é elaborado e tá. funciona. Funciona, e agora falando de adulto. Eu tenho muita dificuldade em lidar com as minhas próprias emoções. Eu não sei se eu tenho dificuldade ou o fato de eu já reconhecê-las, e isso me deixa extremamente frustrada. Eu tive um episódio essa semana onde eu identifiquei uma perda financeira na empresa de um valor extremamente alto. E aí, eu identifiquei isso em um dia, no dia seguinte, eu quase não dormi de noite naquele dia, porque eu falei: "Meu, não é possível, eu não posso deixar isso acontecer, não", porque depois que a gente vê, a gente não consegue desver, né. Depois que a gente recebe uma informação, você não consegue mais tirar ela da mente. E aí eu falei: "Vou fazer alguma coisa com isso, já que eu tenho uns limões aqui, vou fazer umas limonadas", e aí gerei um plano de ação. Peguei esse plano de ação, testei, peguei uma pessoa e testei o plano de ação, e funcionou com aquela pessoa. Eu falei: "Beleza, vou expandir isso, vou levar isso adiante para poder expandir para a empresa inteira". E quando eu levei isso adiante, a resposta que eu tive das pessoas
mandam na empresa, que poderiam tomar uma decisão a respeito, que poderiam implantar aquilo, foi: eu tenho consciência disso, eu sabia que o valor era alto, eu só não sabia exatamente quanto era, mas eu já sabia que o valor era alto, eu tenho consciência disso e tudo bem, eu não vou fazer nada a respeito. Aí eu olhei para aquilo e falei: "Como assim não vai fazer nada a respeito?". "Não, não vou fazer nada a respeito, porque a gente vai ter que focar energia nisso, vou ter que colocar alguém para atuar nisso e eu não quero, eu quero fazer outra coisa". Eu falei assim: "Sim, mas você não consegue criar um jardim no meio de um terreno de erva daninha. Se você não tirar a erva daninha, o seu jardim não vai florir. E se você deixar isso aqui, seu jardim não vai florir". Aí a pessoa virou para mim e falou assim: "Tudo bem, essa é a sua opinião, respeito ela, obrigado por ela, mas eu não vou fazer". Não foi tão educado assim, tá, mas E aí resumir a você se ópera, frustrou. cara, eu fiquei extremamente frustrada. Eu saí da sala, assim, eu falei: "Meu, não pode ser, cara, não pode ser que olhem pra isso e tá tudo bem, porque não tá tudo bem, não pode ser tudo bem". Eu fiquei muito frustrada, muito frustrada. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu queria ir pra casa. Aí eu falei: "Beleza, eu não posso ir pra casa", aí eu fui lá, fiz os meus E exercícios de você fez o quê respiração. para lidar com a sua frustração? Então, eu medito, então eu não podia sair, eu gosto muito de treinar, de me exercitar. Quando eu tô com raiva, quando eu tô frustrada, eu gosto muito de fazer exercício de força, porque eu descarrego tudo ali, entendeu. Eu não podia sair no meio do expediente e voltar pra casa, ir pra academia, não dava pra fazer aquilo. Até dava, mas eu ia passar a mensagem que eu ia passar ali para todo mundo que estava em volta de mim não ia ser boba e não era aquilo que eu queria. Então eu me segurei e aí eu me tranquei no banheiro, fiquei uns 5 minutos no banheiro, fiz uns exercícios de meditação lá, de respiração no banheiro. Eu melhorei, eu lidei com o sentimento, mas eu não trabalhei ele. Ele ficou o tempo inteiro ali comigo, eu fiquei arrastando ele comigo. Eu tô até hoje, tanto que eu tô contando para você aqui de tão forte que ele foi. Não digeriu completamente. Não digeri completamente. E assim, teve um filme que eu assisti uma vez, como é que chama o filme? Rezar, Amar e Comer, Rezar e Amar. Comer, Rezar e Amar, é um livro É isso, um livro, famoso inclusive. famoso inclusive. Eu não gosto de romance, não, eu prefiro filme de ação, não gosto de romance. E você chegou com esse filme, falando do filme, falando do livro, e aí eu falei: "Nossa, Isa, mas é um romance". "Não, mãe, assiste, porque todo mundo tá falando, todo mundo tá falando". Eu falei: "Aff". E aí, na época em que lançou, eu falei: "Tá bom, vou passar roupa e vou colocar esse filme para assistir. É bom que esse filme seja bom o suficiente para me manter ocupada, porque senão eu vou trocar". E fiz bem contrariada. O filme, não é ruim, mas tem uma frase no filme que, assim, vale o filme inteiro, vale o livro inteiro. Tanto que eu até comprei o livro e li depois, por conta daquela frase. Num determinado momento, a personagem ela vai para a Índia, que ela quer aprender a controlar melhor as emoções dela, então ela vai para um retiro na Índia, onde ela vai aprender a meditar. E lá, não sei como chama lá, o moço lá, o senhor lá do local, vira para ela e fala para ela, assim, que ela precisa aprender a controlar a mente dela, a escolher os próprios pensamentos, do mesmo jeito que ela escolhe as roupas que ela vai usar. Cara, aquilo pra mim essa frase foi fantástica. Eu falei: "Como assim escolher meus próprios pensamentos do jeito que eu escolho as minhas roupas?". Porque eu escolho de manhã se eu vou sair de blusa branca ou preta, mas escolher o que eu tô pensando, escolher o que eu tô sentindo, e aquilo ali pra mim foi extremamente assim, nossa, que frase forte, que coisa forte. E aí, nessa situação onde eu estava ali, ruminando a minha frustração, eu pensei nisso, eu falei: "Cara, eu preciso pôr na minha mente coisas que eu controlo, eu não controlo essa decisão, a decisão já foi tomada e eles não vão fazer nada a respeito, é algo que está fora, totalmente fora do meu controle. Então eu preciso colocar na minha mente e no meu coração coisas que eu realmente controlo". E aí eu tentava focar em alguma coisa, daqui a pouco eu lembrava de novo, o sentimento voltava, aí eu fazia aquele exercício, respirava fundo 3 vezes, falava: "Não, eu controlo você, sai daqui, eu vou pensar no que eu foco". Eu tô assim há uns dias já, pra te falar a verdade. E quando eu vi as crianças ontem brincando lá, porque, e a frustração do John, e eu não lidei com a frustração do John, eu fiz ele identificar isso na hora em que eles saíram ali perto de mim, inclusive eu estava fazendo estava lendo um material pra gente até, eu estava lendo esse material e eu parei ali na frente desse material e eu falei assim, eu fiz até uma anotação na hora e coloquei: "Como é que eu sei se isso não está traumatizando essa criança?".
Porque aí eu lembrei da situação O do que você, Thiago. o que você fez com o John não está traumatizando, Não, sim, não mas como faz é que eu sentido sei nenhum. que ele é que assim, a criança ela não tem a memória dela não é uma memória muito grande, né, a memória da criança é curta. É diferente de um adulto que passa por uma frustração e lembra daquilo para sempre. Meu, Sim. nós mulheres temos uma memória de elefante, você briga com teu marido, você briga com teu namorado, dá 20 anos você lembra. E você vai tacar aquilo na cara dele, aquilo guarda, a gente guarda essas coisas, entendeu? Então, nós seres humanos adultos temos uma memória de longo prazo, a gente lembra disso. A criança não lembra, mas a gente fica lembrando. E quando a criança não lembra, mas aquilo feriu as emoções dela, é onde gera o trauma, porque ficou uma ferida aberta. Nem a criança sabe lidar com aquilo e ela só vai descobrir que aquilo virou trauma também lá na frente. Porque quando ela é pequena, ela não sabe o que está sofrendo, ela não sabe o que está vivendo. Então, diante de tudo isso, eu falei assim: "Meu, isso acontece comigo e para eu aprender a controlar as minhas emoções e os meus pensamentos, eu faço umas coisas muito hard comigo mesmo, sabe. Eu mexo com a minha alimentação, eu tomo banho gelado, eu faço uns negócios assim, quem manda em mim sou eu, cara, e vai ser do jeito que eu quero. Eu faço uns negócios assim que é pouco convencional, e para poder eu lidar comigo mesma nesse sentido. E ali com a criança, eu apontei para ela o que ela estava sentindo, como você falou, mas isso não é saber lidar. Virar para a criança e falar: "Respira", que nem eu fiz, eu treinei isso. Não é saber lidar. Você tem consciência, você sabe que aquilo está chegando, você sente a emoção vindo, você sente, você sabe o que está te tirando do teu foco, do teu trilho, você tem A que ter plena respiração. clareza sobre isso, mas não muda o fato de existir, da coisa existir. Então, mas você não vai tirar a existência da coisa, você vai trazer a calma de novo. Não tem como você tirar a existência da coisa, você não controla o Mas isso é mundo. ensinar a lidar? Se a criança respirou e se acalmou, ela lidou, e ela lidou bem. E o ponto é esse, não tem como, mas não tirei dali. Sim, não vai tirar dali. O que você vai tirar dali é a irritabilidade. Olha, eu sou bem calma, assim, bem calma, sou uma das pessoas mais calmas que eu conheço, dificilmente me Você? irrito. Sim, Hum. eu não sou uma pessoa que se irrita fácil, eu não me irrito fácil. Eu Você não se tolero emociona. gritos, eu não gosto É, que as pessoas gritem comigo, não tolero gritos. E eu não costumo gritar com as pessoas, é bem você se difícil gritar. emociona fácil. Eu me emociono fácil no sentido de chorar, mas de me Uhum. irritar, não. De perder a paciência, de me irritar, não. Nossa, difícil, hein? Ter uma crise explosiva, assim, de raiva, é muito difícil. Não faz parte da minha personalidade. Eu choro. Realmente eu É isso que eu ia choro. falar, mas é uma crise de choro é com É, você uma crise mesmo. de choro, sim, mas de raiva, não. E a forma que eu lido com os meus sentimentos de frustração, eu divido ele em três coisas, em três origens diferentes. Existem os objetos, existem os adultos e existem as crianças, tá? Por que que eu divido assim? Acho que isso eu trouxe muito da educação, né, do que eu aprendi com a educação. Porque eu me recuso, mas eu me recuso a me irritar com criança e com objeto. Porque o objeto é inanimado e ele não vai ter o controle sobre mim, porque ele é Ah, isso vale inanimado. para os animais também, tá? No dia que você tiver um gato que vai passar Sim, por essa vale cama, você vale para vai vale os é. animais também. Então os objetos não me irritam, porque eles são inanimados. As crianças não me irritam porque elas são crianças. E eu entendo que o que elas estão passando é muito mais difícil do que o que eu estou passando. Elas precisam aprender e eu estou ali para ensinar. E os adultos, eles conseguem me irritar com mais facilidade, porque são adultos, né? E às vezes eles fazem de propósito. Então, o que que eu uso com os adultos, com as situações, como por exemplo, o que você viveu? Imediatamente, quando eu me pego irritada com alguém, ou com alguma coisa que alguém tenha feito especificamente, mas imediatamente eu repito para mim o meu mantra. Eu me acalmo através de mantras, não através de respiração. Eu tenho frases que eu repito para mim mesma e que me colocam em outros sentimentos, sentimentos que eu escolhi. A frase que eu uso é: tá, isso aqui não é sobre mim. E a frase, isso aqui não é sobre mim, eu me distancio daquele Tá, problema. espera, explica Porque melhor. Eu entendo o que você quer dizer, mas explica para quem está ouvindo. Explica melhor o que que essa frase significa. se eu tô casada e meu marido chega em casa berrando, porque você colocou o carro na garagem torto e eu não consigo entrar com a moto, você estacionou errado, sei o que, eu olho pra cara dele e antes de me irritar, na hora que eu vejo que ele tá gritando, que ele tá descontrolado por causa do carro na garagem, eu penso, isso não é sobre mim, isso é sobre a necessidade dele. A necessidade dele era colocar a moto na garagem e ele não conseguiu.
que ele está falando é me comunicando que a necessidade dele não foi atendida e ele está muito frustrado com a necessidade dele, mas não é sobre mim. Ele está descontando em mim porque na cabeça dele eu sou o objeto que causou a frustração. Afinal, fui eu que estacionei o carro torto. Mas não é sobre mim, é sobre os sentimentos dele. Entende? As pessoas não gritam com você, as pessoas não se irritam com você porque é sobre você, é sobre o que elas estão sentindo. Se ele não tivesse sentindo aquilo, ele não estaria reagindo daquela forma. Esse mesmo marido poderia ter chegado em casa e falado: estacionou errado, hein, bobona? Fui lá e tive que mudar o carro e coloquei a moto. Sem gritar. Ou como seria de costume, né? Mulher é foda, né? Não sabe dirigir mesmo. Você viu o jeito que guardou o Exatamente. Só que carro? a mesma situação, ele poderia ter reagido de forma diferente. Sim. Se ele gritou, é porque aquilo mexeu com uma necessidade dele. Não é sobre mim, é sobre as necessidades dele. E quando eu me afasto do problema, e quando eu repito para mim mesmo, isso aqui não é sobre mim, não tenho por que eu me irritar com isso, é o outro comunicando a necessidade dele, eu consigo tanto ajudar a outra pessoa com mais facilidade, quanto manter a minha calma. E eu faço isso em discussões, as pessoas estão brigando comigo e eu estou pensando, tá, não é sobre mim esse sentimento. Ela tá brava comigo, mas ela tá brava porque ela tá frustrada. É o sentimento dela, entendi. Como é que eu faço para ajudar essa pessoa? E a minha mente vai para um lugar tão de ajudar, tão de resolver. Eu não entro em brigas com as pessoas. Eu não quero brigar, eu quero resolver, eu quero entender que eu me mantenho muito mais calma, eu me mantenho muito mais tranquila. E se eu percebo que a pessoa saiu do controle ao ponto de ela começar a gritar comigo, eu viro as costas e vou embora. Eu não tolero gritos. Porque eu não grito, eu sou extremamente calma para lidar com as coisas, e eu viro as costas e vou embora e falo: desculpa, você não vai falar comigo desse jeito. Porque eu não consigo evitar que a pessoa grite, mas eu consigo decidir se eu vou tolerar aquilo ou não. Porque eu acho que a partir do momento que eu tolero, que eu deixo aquilo crescer naquele ponto, eu perco o controle. E se eu perco o controle, se aquilo me afeta ao ponto de eu perder o controle, aí pronto, aí tá feita a merda. Então, o que que eu faço? Eu me afasto. Eu faço isso com você, inclusive. Às vezes você fica brava comigo, eu falo, então, quando você estiver calma, a gente conversa. É, eu também. Ela ficou nervosa, extremamente nervosa com a Porque situação, eu começou a gritar. não Eu falei exprimo para ela, grito, falei não. assim: "Olha, você não tá ouvindo o que eu tô falando e você tá gritando. Sim, Então quando você estiver calma, a gente volta a conversar sobre sim, isso, tá? Eu não vou conversar com você agora". E aí ela ficou falando, 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 eu fiquei totalmente em silêncio olhando pra cara dela: "Você tá sim. me ouvindo? Que não sei o quê". Eu falei assim: "Eu tô ouvindo, mas eu não tô considerando nada do que você tá dizendo, porque você tá nervosa. Quando você estiver calma, a gente volta a conversar sobre isso". É, eu faço isso. Eu falei isso várias vezes pra ela, até que ela se irritou e saiu de perto de mim. Eu faço isso com todo mundo. A pessoa começou a se irritar comigo, começou a Então, gritar, falou: tá, não, vamos calma. lá. Aí tem Então, algumas coisas isso aqui. é o que eu faço com adultos. Por Com objetos e com crianças, eu simplesmente olho e falo: é um objeto. Ele não tá fazendo de propósito. Eu tava secando meu cabelo esses dias no banheiro, com a porta aberta, porque se eu seco o cabelo com a porta fechada, o vapor que sai do secador embaça meu espelho. E eu gosto de secar o cabelo olhando no espelho para ver como é que tá ficando. Então eu estava com a porta aberta e a porta atrás de mim, o vento estava tentando bater a porta. Então toda hora a porta vinha e batia nas minhas costas, porque o meu espelho é bem de frente para a porta. Isso aconteceu umas 3 vezes, até que eu me irritei, desliguei o secador e falei, que essa merda dessa porta batendo. Na hora em que eu me vi o que eu estava fazendo, que eu estava brigando com a porta, Porque a janela liter... estava aberta? porque assim, literalmente com a porta eu olhei e falei, meu, é Nossa, parece minha cômico se mãe. não fosse trágico. E aí eu simplesmente olhei para a porta e falei, cara, é uma porta. Ela tá batendo porque a janela tá aberta, eu controlo, isso é só uma porta. Como é que eu vou deixar uma porta tirar minha paciência? Não, sabe? Fui lá, peguei um pezinho de porta, coloquei e resolvi o problema. Mas eu reparei, eu olhei para mim mesma e falei, cara, olha o que você tá fazendo. Você tá se irritando com a porta. Com a porta, sabe? É um objeto inanimado. Como é que você se irrita com a porta? Melhore. E aí É, eu fui, levantei, peguei o pezinho de porta e resolvi meu problema. Com esse negócio de crianças, é você uma linha parecida. Eu olho para a criança e falo: meu, só tem 3 anos. A criança não faz nada para me irritar, ela não faz nada para me tirar do sério. Ela não tem a menor ideia do que está acontecendo com ela, do que ela está passando. Ela tem 3 anos, 4, 5, 6. Não tem cabimento eu me irritar com uma pessoa que chegou no mundo ontem e não sabe metade do que eu sei. Se eu me irrito, imagine a criança. Então, eu uso estratégias diferentes para lidar com objetos, crianças e adultos. Eu separo assim na minha cabeça, para mim faz sentido. Não sei se essa separação vai fazer sentido para todas as pessoas, mas foi a forma que eu achei para lidar com as minhas frustrações. Então, eu olho para aquilo,
e falo, tá, eu preciso me acalmar. Outra coisa que eu faço muito, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma situação, eu levanto e vou fazer outra coisa. Eu simplesmente mudo o meu foco, porque se eu ficar batendo cabeça naquilo, a minha frustração só vai aumentar. Eu tava preparando o roteiro de uma live, e o meu computador estava fora da tomada, e eu não vi que ele estava fora da tomada. E ele, e ele simplesmente desligou, exatamente. Eu não tinha salvo o roteiro. E eu perdi na hora, eu me irritei. Falei, nossa, cacete, eu tô aqui há 30 minutos fazendo isso daqui e eu perdi tudo. E aí eu me vi irritada, né? Eu identifiquei o sentimento, falei, ok, tá, eu vou lavar a louça e depois eu volto e faço o roteiro de novo. Porque não tenho o que fazer, eu já perdi. Então eu aceito que dói menos, eu aceitei, falei, tá, aceitei, perdi. Respirei, exatamente essa reação. Ok, tá bom, aconteceu, perdeu. Vou pôr o computador para carregar, vou lavar a louça, ouvindo uma música que eu gosto bastante, e depois eu volto. Quando eu voltei, eu estava mais calma. Você Então, distraiu, né? Que nem a gente usa o muitas chocalho com a criança. vezes eu simplesmente levanto e vou fazer outra coisa. Se tá muito irritante para mim, se tá muito difícil aquela tarefa, eu mudo de tarefa. Eu faço outra coisa e eu volto quando eu estiver mais calma, porque eu vou ficar mais calma. Eu não vou ficar irritada para sempre. E muitas coisas que eu sei que eu gosto, eu utilizo. Por exemplo, se eu sei que eu gosto de uma determinada música, se eu estou irritada, eu posso ouvir aquela música. Eu gosto muito da paisagem da minha janela. A minha janela da sala tem uma paisagem linda, para um morro todo verde, lindo. Às vezes eu simplesmente paro e fico olhando os passarinhos cantando feliz na janela. Mas são 5 minutos, 2 minutos que eu paro e vou fazer outra coisa que me tranquiliza, que me agrada, e quando eu volto eu tô mais calma. Então eu levanto, vou tomar um copo d'água, vou conversar com alguém, eu vou fazer outra coisa, ou até mesmo as redes sociais. Nossa, que irritante isso daqui. Peraí, deixa eu ver o que as pessoas estão falando no Instagram, porque eu acabo me divertindo, acabo me distraindo e depois eu volto. É mais fácil para mim fazer isso do que outras coisas. Então, cada um vai desenvolvendo as próprias estratégias para lidar com a frustração. Agora, sobre a criança traumatizada, sobre a criança com trava, a trava, a criança te dá sinais quando a educação que você está oferecendo está travando, tá? Para você gerar uma trava em uma criança de uma hora para outra, para você gerar uma trava de um segundo para o outro, tem que ter uma intensidade emocional muito forte, porque o trauma ele é gerado de duas formas, ou com constância, quando aquilo acontece repetidamente, ou com intensidade emocional. Então, quando você deixa a criança chorando uma única vez, ela não fica traumatizada porque ela ficou chorando uma única vez. O problema é que quem faz isso uma vez faz várias vezes e deixa chorando sempre. E aí, esse sempre deixar chorando, a repetição disso vai gerar o trauma. Ou quando a Todo intensidade. trauma vai nascer de um choro? Não, isso é um exemplo. O que eu quero dizer com isso é que o trauma tem duas fontes de origem: a repetição ou a intensidade. Então vamos lá. A repetição é quando você faz aquilo que traumatiza várias vezes até traumatizar. Eu dei o exemplo de deixar chorando. Deixar o bebê chorando no berço traumatiza. Deixar o bebê chorando no berço dá para a criança a sensação de abandono. Ela entende que ela foi abandonada e isso cria o que os psicólogos chamam de. Esqueci o termo. Desamparo adquirido, desamparo aprendido. Porque a criança aprende que ela está desamparada e que não importa que ela chore ou que ela não chore, nada vai resolver a situação dela. E ela para de tentar resolver a situação dela, porque ela para de acreditar que existe solução. O nome disso é desamparo adquirido. Então, se eu deixar o meu bebê chorando no berço uma vez, porque eu tô com diarreia e eu preciso ir no banheiro, ele vai ficar traumatizado? Não, porque você fez isso uma vez e não tem intensidade emocional suficiente para traumatizar de uma única vez. Mas se você fizer isso todos os dias, se você fizer isso 3, 4 vezes na semana, se você fizer isso com frequência, com constância, vai traumatizar. Porque aí você vai criar o desamparo adquirido por constância. Eu fiz 1, 2, 20, 30, 50 vezes. Aí você cria o trauma por constância. Não precisa nem chegar a 50 vezes, 10 vezes, meia dúzia de vezes que você fez, você já tem o desamparo adquirido pronto ali, que pronto, você arrumou uma trava. A outra opção de traumatizar é com intensidade emocional. Então você está andando de carro, aí você sofre um acidente muito grave e depois disso você fica traumatizado com andar de carro. Você não quer mais entrar no carro. O que aconteceu? Intensidade emocional.
Aquele acidente causou uma intensidade de emoções tão forte de uma única vez, que em um único dia, em 30 segundos de acidente, você ficou traumatizado. Então, uma coisa que não ofereça constância ou que não ofereça grande intensidade emocional, ela não vai traumatizar, tá? Então, trauma tem essas duas coisas: intensidade emocional, que é quando é muito forte de uma só vez, ou quando é constante. Ah, então se eu bater no meu filho uma única vez, ele vai ficar traumatizado? Não. Uma única vez. Se você espancar o teu filho uma única vez, vai. Porque se você espancar uma criança, vai ter intensidade emocional. Se você der um tapinha, 2, 3 tapinhas de uma criança, não tem intensidade emocional suficiente para traumatizar uma única vez. O problema é que quem bate uma, bate duas, bate três, bate quatro. Porque quem perde controle para bater uma vez, vai repetir. Então, quando você fala que vai bater nunca numa criança, é porque se você faz uma vez, a tentação de fazer outra vai vir, e outra, e outra, e a constância disso que vai gerar o trauma. Então, é importante entender isso. Como é que nasce o trauma? Da constância ou da intensidade? Se você espancar, um único espancamento traumatiza. Mas 2 tapinhas uma única vez, não. Porque não houve constância e não houve intensidade emocional suficiente. Não estou dizendo que você pode bater no teu filho um único tapinha, porque é o que eu falei. Se você faz uma vez, você vai querer fazer de novo. Então é muito mais fácil você não fazer e decidir, eu não vou bater nunca, e manter a sua promessa, do que, eu vou bater só às vezes para não traumatizar. Porque você vai perder o controle disso. Você Isso é vai foda. começar, eu vou bater na criança só de segunda-feira. Não vai. Você vai bater de terça, de quarta, de quinta, você vai perder o controle disso. E não é uma coisa que você decide assim, eu vou bater no meu filho só de segunda-feira. Você vai bater quando você perder o controle. Então você, justamente porque você vai fazer quando você perder o controle, que quando você perceber, você vai estar batendo sempre. Entende o que eu quero dizer? Mas se você fez uma única vez, ou 2 vezes, provavelmente essa criança não está traumatizada, a não ser que você tenha espancado. Mas um único tapa não traumatiza. Por que eu estou falando isso? Porque é a constância que você aplica na educação da criança, ou a intensidade que você aplica na educação da criança, que vai gerar trava. E uma criança travada, uma criança que está com uma trava surgindo, uma trava que já surgiu, ela te dá sinais daquilo. Ela te dá sinais no comportamento, ela te dá sinais na relação de apego, ela te dá sinais. Você sabe que se a criança não está se comportando bem, que se tem algum problema ali, se a criança está sempre muito chorona, tá sempre muito desobediente, tá sempre muito grudenta. Se o comportamento da criança não tá minimamente agradável na maior parte do tempo, alguma coisa tem. Essa educação não tá redondinha. Porque o normal de uma criança não é ela ser desobediente a maior parte do tempo. O normal não é a criança ser chorona a maior parte do tempo. O normal de uma criança é uma criança tranquila, que brinca, que consegue se separar de você, brincar sem você durante um tempo, que vai, que vem. Ela chora às vezes, ela se frustra às vezes, mas é às vezes. Uma criança que está sempre chorando, está sempre enchendo o saco, não está normal, não é saudável, não é assim que tem que ser. O normal é uma criança tranquila. E se essa criança não está tranquila em pelo menos 80% do tempo, é porque a educação não está redondinha. Alguma trava está sendo gerada ali, sim, e aí vai ter que investigar para descobrir onde que é, em que parte que está. E alguma coisa, algum atrito tem. Alguma coisa que você está fazendo, que você está falando, não está adequado. Não tá bacana. Então a própria criança vai te sinalizar quando a educação não tá funcionando. A criança tem que estar tranquila. E com tranquila não é em silêncio, não é a criança tá boazinha, em silêncio, paralisada na frente da televisão. Tranquila é uma criança que brinca, é uma criança que pula, é uma criança que gargalha, é uma criança que dá risada, mas é uma criança que não enche o saco, que não tá chorando, que não tá importunando as ideias o tempo inteiro. Criança tranquila não é criança imóvel sentada no sofá olhando para a televisão. Isso é uma criança em estado vegetativo, uma criança hipnotizada. A criança tranquila, você vai ouvir ela gritando, mas ela está gritando porque ela está brincando. Ela está gargalhando, ela está correndo, ela está pulando, ela está feliz, ela está tranquila. Uma criança tranquila, uma criança feliz. E eles brincam, eles pulam, eles gritam, eles ficam concentrados em silêncio? Ficam. Dependendo da atividade que eles estão fazendo, eles ficam concentrados em silêncio. Mas não é para confundir a criança que está hipnotizada, que está amoada num canto. Ai, meu filho é super tranquilo, passa o dia inteiro amoado no sofá. Isso não é uma criança tranquila, isso é uma criança machucada, tá? A criança tranquila fala, anda, pula, grita, corre.
Tá, então cuidado com entender o que é uma tranquilidade de uma criança em estado normal de funcionamento e o que é uma criança amuada, uma criança triste, uma criança machucada, uma criança hipnotizada porque está na frente de uma tela. O estado normal de uma criança é feliz, é brincando, é explorando, não é quieta, não é parada. A criança não é feita para ficar parada. A criança brinca, ela brinca com uma coisa, brinca com outra, troca de atividade, vai e vem, e fala com você, e sobe, e desce, e pula, e não sei o que. Isso é uma criança tranquila. Porque ela está agindo como uma criança normal, uma criança em estado normal de funcionamento, explorando, brincando, se divertindo. Ela não pode estar te importunando as ideias o tempo inteiro. Porque se ela está o tempo inteiro desobediente, o tempo inteiro malcriada, o tempo inteiro gritando, o tempo inteiro chorando, alguma coisa tem. Aí você sabe que a educação dela não está redondinha. Então, o que você fez com o John não vai traumatizar ele, não tem fundamento nenhum para traumatizar ele, Não, o do John não, eu sei que não. A mas questão de é, fato não não ensinou, né? está ensinando ele a lidar com Ah. sentimentos. Ele precisa de uma ferramenta. O que ele faz quando ele sente frustração? O que eu faço quando eu sinto frustração é ou eu vou fazer outra atividade, ou eu olho para aquilo e falo, ok, isso aqui não é sobre mim. Alguma coisa eu faço com o que eu estou sentindo. Eu posso chorar, chorar é uma opção. Porque se eu tô triste, eu choro, eu estou fazendo com o meu sentimento alguma coisa. E faz parte, tudo bem. Se aquilo te alivia, se aquilo põe para fora, não tem nenhum problema chorar. Não faz mal para os outros, não faz mal para o ambiente, não faz mal para mim. Chorar faz parte da vida. Então, existem vários meios, várias formas, várias estratégias para você lidar com o que você está sentindo. É o que eu faço com o que eu estou sentindo. E essa é a questão. O que o John vai fazer com a frustração O que dele? que você teria feito? O que você que você daria? Você conhece o John, você conhece a criança, você conhece a dinâmica, tudo mais. O que que funcionaria ali? Depois que passou a birra, porque teve aquele lance das crianças me abraçarem, né, no primeiro evento que ocorreu, teve aquele lance das crianças me abraçarem, vim me dar um beijo, eu fiquei com um de um lado, outro do outro, eu brinquei com ele, eu falei: "Tem tia para todo mundo, esse braço é do Henry, esse braço é do G, mas o coração é todinho seu", e todo mundo riu ali na hora, ele brincou também, ele riu, e de repente saiu todo mundo correndo, assim, na verdade o Gerard saiu quando eu falei isso, o Gerard saiu correndo, foi lá e abraçou ele, entendeu. E aí dispersou. O que que eu teria que ter feito ali? Qual eu teria que ter chamado ele, ter explicado, qual que seria? Não tenho Você ideia. Eu fez, você entendi, fez, mas não. você fez certo. Você falou com ele, você explicou para ele, você está sentindo isso, você falou, você está frustrado. O que faltou é o que eu faço quando você está frustrado. O John é um bebê, ele não tem nem 1 ano e meio e Sim. ele não fala. Com o John, um bebê de 1 ano e meio que não fala, eu teria usado a respiração. Respira, John, respira. Olha, Mesmo ele já respira. tendo Você acalmado, mesmo depois dele ter acalmado, ir lá e fazer isso com ele: "Olha, quando você se sentir frustrado, você tem que respirar assim, assim, assim"? eu teria pegado ele, teria chamado ele para conversar e teria falado: você ficou muito bravo por causa da bola, e teria feito cara de brava, para que ele entender que a palavra que eu estou falando tem a ver com aquela expressão, Tá. porque antes da criança aprender a falar, ela entende expressão. Então eu falaria: você ficou muito bravo, e faria cara de brava, muito bravo por causa da bola. Lembra da bola? Quando você estiver muito bravo, com a cara de brava, com o rosto fechado, ele vai ficar olhando, porque ele vai ficar interessado no que você está fazendo. Quando você estiver muito bravo, muito bravo, muito bravo, você respira. E eu teria feito o movimento: respira, respire. E conforme eu fosse respirando, eu iria aliviando a minha expressão facial. Porque eu quero que ele entenda que aquele estado eu vou respirando para ir aliviando. Então eu teria prendido os músculos da face, como se eu estivesse brava, e teria ido soltando conforme eu estivesse respirando. Ele poderia tentar imitar ou não, mas ele iria ficar interessado, e ele iria ficar olhando, tipo, meu Deus, o que você está fazendo? Porque seria diferente. E ele, justamente porque ele entendia expressão, ele entenderia aquilo de um jeito mais primitivo do que com palavras. É importante você falar, mas ele não fala. Ele não é verbal. Então ele ainda precisa das expressões. Eu teria feito a cara de brava e teria respirado, respirado e aliviando o rosto. E teria feito de novo. Você fica muito bravo, e aí respira, respira, respira. E eu teria repetido isso em todas as crises dele, até que ele entendesse de forma automática que quando aquele sentimento viesse, quando aquela expressão viesse, porque a expressão ele entende, ele respira,
respira. Quantas vezes eu teria que repetir isso? Umas 20. Porque ele é um bebê de 1 ano e meio, ele não vai aprender na primeira vez. Como você falou, isso Sim, aconteceu várias vezes durante o dia, mas sim. ele vai aprender. E é esse o ponto, eu quero ensinar, eu quero que a repetição aconteça. Pra Eu te não falar a verdade, foi melhor para os maiores, porque toda vez que eles depois desse primeiro incidente, que foi logo cedinho isso, assim que eu cheguei, que aconteceu isso, os demais em volta começaram a identificar e toda vez que o John fazia isso, um dizia para o outro: "Olha, o John está Eles tinham mais frustrado", paciência. Isso é eles muito eles legal, mas identificaram. realmente faltou lidar com o John, com o sentimento dele. Então eu teria chamado, eu teria esperado ele se acalmar imediatamente ou o mais rápido possível. Por que o mais rápido possível? Porque a memória da criança é curta. Você não Sim. pode pegar o teu filho e falar de um problema o teu filho de 1 ano e meio e falar de um problema que aconteceu uma semana. Ele não vai lembrar. Então tinha que ser o mais rápido possível. Assim que a criança se acalmasse, eu teria ido falar com ele. E eu teria feito a expressão do brava e respirando, e conforme eu respirasse, eu aliviaria a expressão da minha, eu usaria o rosto bastante para me comunicar. E eu teria feito isso em todas as crises, em todas as vezes. Porque o que eu quero com isso é quando ele sentisse aquilo, quando ele estivesse naquela situação, ele fosse soltando e respirando. Se ele fizesse isso, se ele pelo menos lembrasse disso, só do fato de mudar o foco, ele já estaria mais calmo. E eu estaria oferecendo para ele uma ferramenta. O que eu faço com o que eu estou sentindo? Eu faria isso com uma criança que não fala, que é muito pequenininho. Com uma criança que fala, eu iria mais para o lado do verbal, se a criança aceitasse. Porque é o que eu falei. Existem ferramentas que vão funcionar com algumas crianças e não vão funcionar com outras. Eu testaria a ferramenta do verbal. O que eu faria? Se eu sei que a criança fala, quando ela se acalmasse, eu chamaria a criança e falaria: lembra que você chorou, que você ficou muito bravo por causa da bola? A criança fala, ela vai falar: ah, lembro, eu chorei, a bola, né, a bola azul. Falei: isso. É o seguinte, quando você estiver muito bravo, quando você estiver sentindo aquilo que você sentiu, você tem que tentar conversar para resolver. Então vamos resolver. Eu teria ido pela linha do resolver, porque o que eu quero? Eu quero que quando a criança tiver algum problema, quando ela estiver frustrada, ela procure alguém para ajudá-la a resolver. Não porque eu vou dar todas as soluções do problema dela, mas porque eu quero que ela pense. E eu quero que ela use o fato de que ela fala e o fato de que ela pensa para resolver os problemas dela. Porque eu quero isso com repetição suficiente para quando meu filho estiver bravo, por exemplo, um irmão tomou o brinquedo da mão do outro. Ele fale: olha, não pode, vamos resolver. Eu quero a bola azul, eu quero a bola azul que está com meu irmão, vamos resolver. Porque quando a criança entra no modo resolução de problema, ainda que a resolução não seja tomar a bola do meu irmão, alguma coisa a gente faz. Vamos resolver, o que você quer? Eu quero a bola azul, mas o seu irmão está usando? O que a gente pode fazer enquanto teu irmão está usando a bola azul? Vamos brincar com outro carrinho? Ou vamos pegar a bola verde? Ou quem Você sabe, pede. pega a bola dele para mim, eu já ouvi isso, tá, das crianças lá, quando eu tentei Então, aplicar aí, isso. por isso que a gente tem que direcionar. Vamos resolver. Como que funciona? O que você quer? A bola azul. Como que resolve? Pega a bola dele para mim. Não, isso não é uma opção. Ele tá brincando. Mas olha, você pode brincar com outra bola, você pode pedir para brincar junto, você pode brincar com outro brinquedo. Não, mas eu quero a bola. Eu entendi que você quer a bola, mas ele tá brincando. Como que a gente resolve isso sem tirar a bola dele? Então você começa a colocar condições. Como que resolve sem tirar a bola dele? Porque eu quero que a criança pense. E eu quero que a criança ache outra forma para ela lidar com aquilo. Porque eu quero que ela saiba fazer isso quando eu não estou por perto. Quando ela estiver na escola e o amiguinho estiver com a bola e ela quiser a bola, eu quero que ela sozinha pense: como que eu resolvo? Eu não posso tirar a bola do amiguinho, como que eu resolvo? Ah, então eu vou brincar no balanço. Eu quero que ela faça isso sozinha, mas isso só vai funcionar com a criança que fala. E com a Então eu criança teria. mais velha, tem que ter passado Sim, já para aquela fase da birra, né, que a criança sim, tem, isso, com a criança mais velha. Vai funcionar a acima de partir de uns 2 três anos de anos. preferência. 3. 3. 2 Tá. anos é muito pequeno ainda, 3. Acima de uns 3 anos, porque o que eu quero com vamos resolver? Como que eu faço para resolver o meu problema sem tirar a bola do meu irmão? Porque tirar a bola do meu irmão não é uma opção. Então eu vou brincar no balanço. Eu quero que ele aprenda a fazer isso sozinho. Como que eu faço para resolver isso sem tal coisa? Porque a gente não vai ter todas as opções na vida. Então, eu quero criar um modo resolução de problema na cabeça da criança para ela fazer sozinha. Então, eu faço isso através da repetição. Essas são duas ferramentas, a da respiração e a do como vamos resolver, que eu aplicaria com criança, seria a primeira coisa que eu tentaria. E se não funcionasse, aí eu iria para outras ferramentas. Mas eu gosto muito dessas, são as minhas favoritas, funcionam. Acho que
A criança aprende a lidar super bem com os problemas dela e de cara eu tentaria isso. Com uma criança menorzinha, a respiração, porque é menorzinha. Com uma criança maior, acima de 3 anos, que já está falando, como que a gente resolve? O que que você quer? Primeiro, o que que você quer? Ah, eu quero a bola. Tá. Só que o teu irmão tá brincando com a bola. Como que a gente resolve esse problema sem tirar a bola do teu irmão? Ah, eu não sei, não sabe? Então vamos pensar. O teu irmão tá brincando com a bola. O que que você pode fazer enquanto ele brinca com a bola para você esperar? Ah, eu não sei, não sabe? Então vamos olhar todos os brinquedos que a gente tem. Você quer brincar com esse? Você quer brincar com esse? Você quer brincar com aquele? Você quer pedir para o teu irmão para deixar você participar? De repente ele consegue dividir com você. Então eu teria ido por esse caminho, mas eu já teria deixado bem claro desde o início que tirar a bola dele não é uma opção. Como que a gente vai fazer sem tirar a bola do teu irmão? O que você pode fazer enquanto o teu irmão está brincando com a bola? Do que você pode brincar? Qual outro brinquedo você podia brincar enquanto ele está com a bola? Entende? Então eu já teria colocado as condições e colocaria a criança para pensar. De início, as primeiras vezes que você for tentar fazer isso, a criança vai te responder que não sabe. Não sabe o que fazer, não sabe como resolver, e é assim mesmo. Porque no começo ela não sabe. Ela precisa maturar aquela inteligência para ela aprender. Então, de início, você vai ajudando ela a pensar. Você não sabe? Então vamos lá, vamos escolher outro brinquedo para você brincar enquanto ele tá com a bola, porque ele tá com a bola. Você não vai pegar a bola dele. Vamos escolher outro brinquedo para você. Ah, não, eu não quero outro brinquedo. Você não quer? Então o que que você quer fazer? Você quer tomar um copo de água? Você quer me dar um abraço? Você quer assistir um desenho? Você não precisa querer um brinquedo, você pode querer outra coisa. Você só não pode tirar a bola dele. Então eu iria para outras opções e criaria um diálogo com a criança em cima disso, até que ela tivesse esse músculo fortalecido o suficiente para ela fazer sozinha. Porque esse momento vai chegar. A repetição vai. Isso é tão importante que tem adulto que não Que tem não essa sabe. Sim. capacidade de fazer isso, De como que eu vou pensar, resolver. de pensar em outra coisa. Sim. O problema que eu tive com a mãe das crianças lá, com a Rita, choveu e na empresa lá, as ordens de serviço, a produtividade das pessoas na empresa caiu, porque eles trabalham externo, né? Então, com chuva não dá para fazer o serviço. E ela estava muito nervosa. E aí eu virei para ela e falei assim: eu tô conversando com a sua equipe aqui, que eu estava pelo WhatsApp conversando com a equipe, eu tô conversando com a tua equipe aqui, e o que que eles poderiam ter feito? O que que a equipe de externa, de campo, poderia ter feito num dia como esse de chuva? Aí ela, 2 ordens de serviço, que foi o que eles fizeram. Aí eu falei assim: não, tá, isso foi o que eles fizeram, mas e o que que eles poderiam ter feito? O que que seria o plano B? Eu tô te perguntando porque vão ter outros dias de chuva. Exatamente. Sim, e o que que vai ser feito? Aí ela fazia 2 ordens de serviço. Aí eu virei para ela e falei assim: então tá, peraí que eu vou escrever aqui então para as meninas assim: olha, verifiquem o calendário e a previsão de tempo. Os dias em que tiverem com previsão de chuva, cancele tudo e deixe só 2 ordens de serviço para os técnicos fazer. Ela deu pulo na hora. Você não pode dizer isso. Eu falei, mas você fez a sua orientação, você acabou de me orientar. Aí ela, não tô orientando. Eu falei assim: nega, para, pensa e respira. O que que era para ter sido feito? Porque eles não controlam a chuva, não dá para fazer na chuva. O que que poderia ter sido feito? Tem alguma outra atividade? Olha para a empresa, pensa o que mais a empresa estava precisando, que Sim. não dependeria do fator Da chuva. externo. E aí ela ficou extremamente, porque você está defendendo, porque ninguém faz nada. E ela gritando. Foi aí que eu falei: olha, você está muito nervosa, não está dando para Perdeu, conversar com perdeu o você. controle. Perdeu o Exatamente. Tem controle. adultos Que que não não têm essa consegue fazer habilidade. isso. Por isso que eu faria isso desde criança. O que que você quer? Eu quero a bola, mas a bola tá com teu irmão. Como que a gente consegue resolver esse problema sem tirar a bola do teu irmão? O que que você consegue fazer enquanto o teu irmão tá brincando com a bola? O que que você gostaria de fazer? Você quer colocar um desenho para você assistir, se isso for uma opção? Você quer pegar outro brinquedo para você brincar? Você quer me dar um abraço? Você quer conversar comigo? O que que você quer fazer enquanto o teu irmão tá brincando com a bola? Porque ele tá com a bola, a gente não Direcionar vai o tirar a foco, bola né? dele. Como que a gente vai fazer? O que que você vai fazer? Para levar a criança para outro ponto. Eu não tenho esse, o que que eu vou fazer a respeito disso? E é exatamente essa Tá. inteligência que eu E quero criar. falando do teu irmão, voltando pro teu irmão na questão do computador game lá que ele me pediu. O seu tio, o meu irmão, o pai das crianças, nós tivemos uma infância muito restrita. Nunca faltou comida, a gente nunca passou necessidade, assim, nunca faltou comida e ninguém nunca passou frio. Mas a gente nunca teve aniversário, a gente nunca teve
Dia das Crianças, a gente nunca teve Natal, e era bem constrangedor você ver todas as crianças ganhando presente, porque era aniversário delas, porque era Dia das Crianças ou porque era Natal, e no dia seguinte você não tinha nada ali, entendeu? Porque realmente minha família não tinha condições, eles eram era bem simples. Mas mesmo sendo simples, os meus vizinhos ganhavam alguma coisa, nem que fosse uma boneca sem calcinha e sem sapato, mas ganhava alguma coisa, eu não ganhava nada. E tudo bem, isso nunca me traumatizou, eu nunca tive um problema com isso. Mas o meu irmão quis muito um carrinho chamado Maximus, que era um carrinho de controle remoto, acho que foi um dos primeiros que foi inventado, ele era um carrinho vermelho, assim, de controle remoto, e ele via na televisão e ele queria muito aquele carrinho, ele queria muito, 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 muito. E eu lembro quando ele cresceu, que ele foi trabalhar, ele comprou um carrinho daquele para ele. Ele foi E ele tem realizar o até hoje desejo esse dele. carrinho, inclusive. E ele segue nessa linha de que tudo que as crianças querem, ele Eu não sou a favor de comprar tudo que as crianças querem. tudo que as crianças querem, ele compra e ele leva isso tão a sério ao ponto de que as crianças chegam em casa falando: pai, a tia falou que eu tenho que dormir na escola depois do almoço e eu não quero dormir. E ele foi lá brigar com a professora, falou assim que se os filhos dele não quiserem dormir, não é para ninguém falar para os filhos dormir, que é para o filho fazer o que quer e não sei o que, não sei o que, ele foi brigar. Eu não E sou a favor de comprar tudo que as crianças querem. Isso é, mima demais a criança. então, por isso essa questão, por isso que eu voltei. Eu lembrei no seu discurso agora, eu lembrei dessa situação. Então, assim, ele teve um brinquedo negado, que foi extremamente importante esse brinquedo para ele, e ele lembra disso, e ele fala isso, ele fala assim, um dia eu não pude ter um carrinho, e eu dou para os meus filhos, e não vai ser, eu quero ver, desculpa a expressão, mas é o que ele fala, eu quero ver qual é o filho da puta que vai dizer não para meus filhos. Tá, Entendeu? eu tenho uma pergunta para fazer. Ele teve aquele carrinho negado. Quantos brinquedos na infância dele ele quis e não ganhou? Todos, a gente nunca ganhou brinquedo, todos que E ele quais quis. os brinquedos? Tá, todos. Ele queria todos os brinquedos e ele não ganhava. E é do carrinho que ele lembra. É do Não carrinho são que ele lembra. todos. Não são todos os brinquedos. Não serão todos os brinquedos. As crianças, ao longo da vida delas, vão querer algumas coisas mais do que outras. Aquilo que o teu filho quer muito, se você puder dar, dê. Mas você não precisa dar tudo que ele pede. E Aí se está a aquilo que questão. eu A neguei, criança e pede se aquilo que eu 800 neguei foi brinquedos, é aquilo que ele um lembrava? brinquedo. Você sabe o brinquedo que é mais importante porque a criança continua falando dele. Se ela esquece, se passa, não era tão importante assim. Porque quando é importante, a criança continua falando dele. Mãe, mas eu quero o carrinho, não sei o que, não sei o que lá. Se seu filho fica 3 meses te pedindo o mesmo brinquedo, porque ele quer muito. Mas ele quer muito mesmo. Porque senão ele vai esquecer. Ele vai esquecer ou ele vai mudar. Aí você vai falar, ué, mas você não queria o Batman? Não, mãe, mas agora eu quero esse aqui, que não sei o que não sei o que. A própria criança muda. Então, você sabe qual é o brinquedo o mais importante, o que vai ser marcante, aquele que é o bam 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 dos brinquedos, porque a criança continua falando dele. Eu tive 800 bonecas, eu tive muita boneca, Eu ia muita falar isso boneca. agora. Eu ganhava muita boneca da minha avó e eu gostava muito de boneca. E eu tinha muita, muita, muita boneca. Eu só tenho uma boneca guardada, que inclusive está com você, Tá que foi comigo. uma boneca que na época foi bem cara, acho que ela custou R$ 500, que na época era muito dinheiro, continua sendo muito dinheiro hoje, mas na época era mais ainda, porque tem mais de 10 anos isso. Era uma boneca caríssima. A boneca pisca, rota, peida, dorme. A boneca faz tudo. Ela é um bebezinho e ela é toda de silicone. Então ela tem a pele que imita a pele de um bebê. E eu fiquei meses enchendo o saco porque eu queria essa boneca. Eu quero, porque eu quero. E eu pedi para você e você falava, eu não vou dar R$ 500 um brinquedo, aí essa não tem condição. E eu pedia, até que você me deu. Eu tive 800 bonecas, todas elas eu doei. Quando eu cresci, parei de brincar, eu doei todas as minhas Barbies, doei todas as minhas Pollys, doei todas as minhas bonecas, que não eram poucas. Essa continua guardada. Essa continua, era a boneca. Não vão ser todos os brinquedos, vão ser o brinquedo, o carrinho. E isso vai acontecer 3 vezes, 4 vezes ao longo de toda a infância do seu filho. Serão 3, 4 brinquedos que ele vai cismar e que vão ser a realização deles. Eu tive 3 brinquedos que para mim eram muito importantes. Essa boneca, o fogãozinho. Eu gostava muito de panelinha, eu tive um fogãozinho também, que eu brinquei por anos Era com uma ele. cozinha, na verdade, Era, né? era Era uma uma mini, pia, isso, era uma mini fogãozinho. cozinha. E eu amava. Então, a boneca de silicone foi importante para mim, o fogãozinho foi importante para mim, e os benditos dos bichinhos virtuais. Lembra dessa tranqueira? Lembro. Foram 3 brinquedos que foram importantes para mim. Todos os outros brinquedos
Eu tinha, era legal, mas esses eram os brinquedos marcantes. Não, teve a época do adesivo, que até hoje eu tenho esses adesivos guardados. Ah, E é, você mas também a não quis época se do desfazer adesivo eu já deles. não era mais tão criança, eu já estava É. mais na pré-adolescência. Eu já estava mais na... Mas você percebe que ao longo de toda uma infância, são 3, 4 coisas que a criança cisma. Você não precisa comprar tudo que teu filho pede. Aquelas 3, 4 coisas que ele cisma, que ele pede com mais intensidade, você nega uma vez, a criança continua pedindo. Aí você nega mais uma, a criança continua pedindo. Você nega outra, daqui a 3 meses a criança ainda está lembrando, você fala, não, ele quer muito isso daqui. Faz um esforço, se você puder comprar, compre. Se você não pode, não pode. Você fazer o quê? Passar fome para dar um carrinho para o teu filho? Não é uma opção. Mas se você vê que a criança está pedindo e continua pedindo, o Thiago já te ligou 3 vezes por causa desse computador. Ele ainda está pensando, espera mais um mês. Daqui a um mês, provavelmente ele vai te pedir, tá? Isso O para que ele ele parece tinha, ser. ele estava me pedindo antes era para atualizar o celular dele. Ele queria um celular melhor, porque a bateria tá E ele parou de viciada. pedir? Pediu, agora mudou pro gamer. Antes do celular, né? O Você celular era mais percebe? barato. Exatamente. Quando muda, Tá você ficando percebe que cada não vez mais queria tanto caro. assim. Vai ficando cada vez mais caro. Mas você percebe que não queria tanto assim. Se daqui a um E mês ele ainda estiver falando nesse computador, aí beleza, você compra o computador para o menino. Não precisa comprar ontem, exatamente daqui a um mês, você compra quando puder. Mas você entendeu qual é a questão? Não serão todos os brinquedos, você não precisa dar todos os brinquedos. É aquele que a criança cisma, que se você puder fazer um esforço para dar, você dá. Senão, não precisa. Todo que a criança vê na frente da loja, ela vai querer. E dali a sim. 5 minutos, ela vai esquecer que ela queria. E tá tudo bem. Quantos brinquedos eu não pedi? Eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero Sim. esse. Hoje eu nem lembro mais. Eu lembro do fogãozinho, do bichinho virtual, da boneca e dos adesivos, que foi uma fase um pouco mais para frente. Talvez eu não tenha saído dessa fase ainda, porque eu ainda gosto bastante de adesivo. Talvez não tenha passado. Eu ainda gosto bastante de adesivo. Mas são 4 coisas, foram 4 coisas ao longo de uma infância inteira. Todas as outras coisas que eu pedi não eram importantes, tanto é que eu não lembro, mas da boneca eu lembro. Eu lembro quando eu ganhei a boneca, eu lembro inclusive que a boneca é a pilha. Nas costas da boneca você põe pilha. E você me deu a boneca num Dia das Crianças, em outubro, e a boneca foi Não sem tinha pilha. pilha. E tava de noite, eu fiquei muito frustrada porque eu não podia ligar a boneca, só na manhã seguinte. Então, aquele era um brinquedo tão marcante para mim que eu lembro de ter pedido, eu lembro quando eu ganhei, eu lembro o dia, eu lembro a situação, eu lembro que tava de noite, eu lembro que não tinha pilha. Agora, pergunta se eu lembro dos outros tantos brinquedos que eu tinha. Não lembro, porque não eram tão importantes. Então, algumas coisas vão marcar o teu filho e essas coisas você pode fazer um esforço para comprar. As outras, você deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? Porque elas não são tão É, importantes. Você não precisa comprar tudo que a criança pede, só aquilo que ela quer muito. falando sobre presente, existe a. Você fala isso, né? Que quando você compra alguma coisa, você tem a alegria da expectativa, a alegria de chegar e você abrir a Ai, embalagem, que né? Depois a delícia. alegria de brincar. Você fala bastante Sim, isso, que são são três 3 fases. fases. É a expectativa, o esperar pelo brinquedo, abrir o brinquedo e brincar com o brinquedo. Mas não serão todos os brinquedos. Sim. Alguns brinquedos as crianças vão cismar. O teu filho, que é um computador. E daqui a um mês, se ele ainda estiver falando sobre esse computador, aí é realmente algo que Não, ele quer e algo eu que vale o estava. esforço para você comprar. Eu Mas estava não é tudo. estava lavando louça lá na casa do seu tio, e aí ele me ligou, ele sempre me liga pela imagem, né, pelo FaceTime. E aí eu liguei, atendi ele, coloquei ele assim na bancada, assim, continuei lavando louça e a gente conversando, né. As crianças viram que era ele, chegaram perto e estava conversando, e aí ele fica assim para as crianças: o primo, fala pra tia, que a tia tem que dar um computador pro primo, tá, porque aí o primo vai ensinar você a jogar não sei o quê, vai ensinar você a jogar não sei o quê, jogar não sei o quê. E aí ele ficou induzindo as crianças a me pedir o presente para ele. E aí o meu irmão entrou e falou assim, ele entendeu que era para as crianças pedir para ele o pai, né. Aí ele falou assim: pode parar de ficar falando para meus filhos vir pedir coisa para mim, que eu não vou dar nada para ninguém não". Aí eu virei assim e falei assim: "E sabe o que que ele tá querendo agora?". Ele: "O quê?". Eu falei: "Um computador gamer". Ele: "Aff, pronto, começou". Eu falei assim: "Isso porque ele é um, imagina você com 3". E é tudo junto, né, tem 1 ano de diferença entre eles. Falei: "Cara", foi a primeira coisa quando ele me pediu isso, foi que eu lembrei de você, que você tem 3. Ele ficou olhando pra minha cara: "Como assim eu tenho Ele que 3?". lute.
Eu falei assim, aí ele parou, ele arregalou o olho, ficou olhando pra minha cara, eita porra. Eu falei assim: "Quando eles completarem 18 anos, então, que eles vão querer carro?" Você lembra quando a gente queria dirigir, que a gente queria aprender a dirigir? Ele: "Aff, eu vou até sair daqui, tá vendo? Você só me traz notícia ruim." Ele pegou e foi embora. É, Ai, vai acontecer, vai acontecer. E a gente vai dando um jeito, sim, vai encaixando da vai forma que der. encaixando, é bem Mas a isso questão é mesmo. essa, você não vai traumatizar o teu filho porque você disse não para ele por um Não, eu brinquedo, sei tá? que não, eu sei Existem que não. alguns brinquedos que são mais importantes do que outros, esses que são mais importantes, se você puder fazer um esforço, faça e compre. Se você não puder, cara, nem pensa nisso, sabe? Nem se Então, desgasta. respondendo à pergunta inicial, como é que eu sei que eu estou traumatizando? Você não tem uma fórmula mágica, o que você Não, tem não é tem uma fórmula observar mágica. o O comportamento, comportamento da isso. criança, isso. Observar se a relação de apego está segura, observar se essa criança, ela é uma criança tranquila na maior parte do tempo, observar se ela demonstra alguma dificuldade. Por exemplo, você pode descobrir que o teu filho tem dificuldade de lidar com frustração, porque ele chora, chora muito toda vez que fica frustrado. Então você sabe que você tem que trabalhar a frustração. Se o seu filho está mentindo para você, se você pegou 2, 3 mentiras dele num espaço curto de tempo, você sabe que você precisa trabalhar a questão da mentira. Se o teu filho olha para um brinquedo no parquinho e fala, não, eu não vou, 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 porque eu vou cair, você tem que trabalhar a autoestima. Então é observar a criança, quais são os sinais que o teu filho dá. Ah, o meu filho tem medo de lavar o cabelo porque a água vai cair no olho. Você sabe que você tem que trabalhar isso. O meu filho tem medo de entrar na piscina. Você tem que trabalhar isso. O meu filho, toda vez que ouve não, ele chora desesperadamente. Pronto, você tem que trabalhar isso. Você tem que trabalhar a frustração. Não, meu Eu filho acho mente que essa constantemente. questão Você tem que trabalhar a mentira. Então, não existe, deixa eu só completar, pois não não. existe uma fórmula mágica, mas existe observar a criança, porque a criança vai te dizer o que ela está precisando aprender naquele momento. São sinais que a própria criança vai te trazer, que você vai olhar e falar, nossa, toda vez que eu saio com meu filho de casa, ele fica muito tímido. Ok, você vai ter que trabalhar a socialização, porque para que ele não seja de fato uma criança tímida, ele ficou tímido, mas ele não é uma criança tímida, tem como você trabalhar isso. Então é observar a sua criança, porque ela vai te dizer o que ela precisa. Ela vai te sinalizar o que ela está precisando aprender naquele momento. Ela vai te mostrar, olha, você vai precisar pegar aqui, aqui, aqui agora. Em que fase que a criança tá? Ah, o meu filho, tudo que vê pela frente, ele pede para eu comprar. Ok, a gente vai ter que trabalhar isso. Então, qual é o sinal que a tua criança está te dando? Como é que anda o comportamento da criança? Qual é o problema que a criança tá te apresentando atualmente? Porque o problema vai mudar de fase, vai mudar. Primeiro é birra, aí depois é desfraude, aí depois é não sei o quê, toda fase vai mudar. E cada fase você vai trabalhar a demanda que a criança tem naquela fase, naquele momento, naquele período. Então é observar, não existe uma resposta fixa. Olha, você sabe através de X. Você sabe através de observação, porque cada criança é uma criança num contexto diferente, numa idade diferente, com pais diferentes, com uma personalidade diferente, com um temperamento diferente. Então é olhar e realmente observar, porque o teu filho vai te dizer. Ele vai te mostrar o que você precisa trabalhar. Se você tiver com o olhar atento, você vai descobrir. Vamos falar disso no próximo episódio, dessa questão da autoestima? Porque você falou e agora veio muitas situações na minha mente aqui com vocês, com as crianças, com o teu irmão também. Vamos falar disso no próximo? Eu acho que Podemos, tem bastante podemos. assunto aqui. Eu ia até fazer uma pergunta agora, mas se eu falar, a gente vai ficar o resto do dia conversando aqui. Vai dar mais umas 2 horas de conteúdo aqui. Então vamos deixar para o próximo? Sim, podemos deixar para Vamos. o próximo. Eu estou falando isso porque são sinais que você identifica. Você leva a criança no parquinho, a criança não quer brincar nos brinquedos. Vai lá brincar, filho, não. Vai lá brincar, não. Você fica, mas por que você não quer brincar no brinquedo? Não, não vou. Não vou, não vou, não vou. Você fala, preciso mexer na autoestima dessa criança. Porque ela tá travada. Ela não quer ir brincar no brinquedo, ou ela tá com medo de cair, de alguma coisa acontecer, ou ela tá com medo de se relacionar com outras crianças. Se isso tá travando a criança, tá segurando ao ponto de que ela não brinca, você tem que mexer na autoestima. Você vai olhar e falar, putz, não é normal. O normal de uma criança num parquinho é brincar. Se a criança senta do teu lado e fala que não vai, alguma coisa tem. Então a gente vai pegar em senso de capacidade, porque pode ser isso, e a gente vai pegar na autoestima. Você percebe como você entende aonde que a educação tá travando? Putz, levei meu filho no parquinho e ele não quis brincar, cara, com as outras crianças. Eu acho que eu preciso mexer na autoestima dele. Acho que eu preciso mexer na socialização dele. É aí, é assim que você identifica, é olhando para a criança. Olha para o comportamento do teu filho que você vai achar o que você precisa mexer.
sempre Não assim, é não foge cedendo às dessa regra. vontades, né? Não é cedendo às Não vontades. é ceder nas vontades. E sobre os brinquedos é isso, você não precisa comprar o mundo, nem tudo que o teu filho te pedir, você pode comprar aquilo que ele realmente quer, aquilo que ele quer com força, que ele fica falando o tempo inteiro, que ele lembra por muito tempo, porque esses serão os brinquedos que vão marcar a infância dele, mas serão 3, 4, 5 brinquedos, não é todos, são 5 brinquedos ao longo de 12 anos, né, porque a infância termina, a primeira infância termina aos 7, a segunda infância termina aos 12, que é quando entra na pré-adolescência. Em 12 anos, serão 5 coisas que serão mais importantes. Geralmente são coisas caras. Geralmente sim, mas aí se você puder comprar, você compra, senão você nem se preocupa com isso. Mas não é comprar tudo, é ser estratégico no que você vai comprar. E ser estratégico em como que você vai construir isso com a criança. Uma outra opção, só para finalizar, teu filho já tem 12 anos, você pode, no futuro, ou quem sabe agora, se você tiver condição, começa com mesada. Ele não quer um computador? Ele que guarda dinheiro para comprar o computador Ixi, dele. vai, o computador que ele quer, ele vai comprar só quando tiver 30 anos, se depender da minha mesada, então. Não pode ser mesadas de Arrumou 10 emprego. reais. Não Tiago, pode tá na hora de você ser. arrumar um emprego. Não pode ser mesadas de 10 reais, senão não vai funcionar. Mas entende que isso é uma opção. É que o computador que ele quer realmente custa um carro. Mas se É, ele quisesse um item mais barato, poderia vir através da mesada. Mesada é um excelente jeito também de atender o que os filhos querem. Ah, você quer? Então você guarda o dinheiro da sua mesada e compra. É que quando é muito caro, que o menino está quase te pedindo um carro popular, aí realmente dificulta, né? Mas poderia ser um brinquedo mais barato, poderia ser alguma coisa mais barata, não sei, poderia ser alguma coisa de 200 reais, 300 reais, que guardando alguns meses de mesada ele conseguiria essa grana. Então, cada situação é uma situação. Mas mesada é legal, é um bom jeito também de atender o que os filhos querem e, ao mesmo tempo, dando condições para eles de entender quanto custa as coisas. Porque é fácil pedir, né? É difícil é comprar. É fácil chegar e pedir qualquer coisa, difícil é entender o valor que aquilo tem, né? O quanto de trabalho dá para conseguir. Mas enfim, isso é assunto para outro episódio. Inclusive, eu tenho um vídeo, uma live só sobre mesada, em que eu falo bastante sobre esse tema. Vamos encerrar, que esse episódio já está enorme? vamos sim. Vamos sim. Foi bem legal, gostei bastante. Você Foi tem mais alguma bem. coisa para acrescentar, para Não, não perguntar? tenho não. Tô bem pensativa agora em cima de tudo que você me falou. É aquele tipo de conversa que a gente tem que eu termino e eu preciso pegar papel e caneta e anotar, É, porque bastante faz informação. sentido na minha mente para conseguir meu pensamento se estrutura assim, através de anotações. É, mas, Entendeu? mas Foi muito bom resumindo, é tudo. isso. Você sabe que está travando a criança, observando o comportamento dela e levando em consideração que traumas, eles são construídos de duas formas, por repetição e por intensidade. Então, é você não oferecer intensidades negativas na vida do teu filho, para não traumatizar, e não repetir coisas que você sabe que traumatiza. Um tapinha, uma única vez vai traumatizar? Não, mas um tapinha 20 vezes vai. Então é isso, traumas através de repetição ou por intensidade emocional. E no próximo episódio a gente volta então para falar de autoestima. Beleza, então. Tá bom? Então tá ok. Então, muito obrigada pela paciência, para quem está com a gente até aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo. Tá certo. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.